A juiz esclarece. Vamos falar nesta sessão da duração e cessação das medidas a executar no meio natural de vida. Estas medidas que são, como já falámos noutras sessões, as medidas de apoio junto dos pais, junto de outro familiar, de pessoa idónea, ou a medida de apoio para a autonomia de vida, têm a duração que se encontra prevista no Acordo de Promoção e Proteção ou na decisão judicial e, em princípio, não podem ter uma duração superior a 1 ano. Contudo, podem ser prorrogadas por mais 6 meses, ou seja, ter uma duração máxima de 18 meses, sempre que a situação de perigo assim o justifique e, no caso de acordo, se mantenham os consentimentos necessários. Estas medidas têm de ser revistas com a periodicidade que está no acordo ou na decisão judicial, por períodos nunca superiores a 6 meses. Geralmente aplicamos um prazo de revisão mais curto, de forma, como são medidas também mais curtas, de forma a acompanhar de forma mais próxima a execução destas medidas. Elas são revistas, portanto, de acordo com a periodicidade que está estipulada. Nessa revisão será analisada a evolução da execução da medida, serão ouvidos aqueles cujo consentimento é necessário para verificar, enfim, qual é a sua posição relativamente à continuação ou não da medida, para verificar se subsiste ou não a situação de perigo. Quando em sede de revisão haja alguma discordância relativamente à continuação da medida, só haverá lugar a debate judicial se estiver em causa a substituição da medida ou a prorrogação de uma medida de colocação. Não é aqui o caso, porque estamos a falar de medidas de apoio para a autonomia de vida e, portanto, se no momento da revisão algum dos intervenientes cujo consentimento é necessário entender que já não se justifica a medida e o juiz decidir que ainda é necessário porque a situação de perigo não está afastada, poderá mesmo assim determinar sem debate judicial a continuação da execução da medida de promoção e proteção que está a ser executada. Estas medidas em sede de revisão cessam quando tenha decorrido o prazo fixado, quando a decisão lhe puser termo, nomeadamente quando não se verifique já qualquer situação de perigo que implique a intervenção judicial ou nos casos em que tenham sido aplicadas pela Comissão de Proteção. Portanto, quando a Comissão entender que a situação de perigo está ultrapassada, e acabam sempre quando, atingindo o jovem os 18 anos, o mesmo não deseja a continuação da intervenção judicial. De facto, estes processos só podem prosseguir para além dos 18 anos se o jovem assim o requerer, manifestar essa vontade. E, nesse caso, quando tenha sido manifestada essa vontade, essas medidas poderão perdurar até aos 21 anos, cessando automaticamente nessa altura, salvo quando, tendo sido aplicada uma medida de apoio para a autonomia de vida, o jovem prossiga no processo de formação escolar ou profissional e, nesse caso, a medida poderá perdurar até aos 25 anos do jovem. Portanto, a medida de apoio para a autonomia de vida tem assim um regime específico em termos de duração. Existe essa possibilidade de o jovem que pretendeu a intervenção judicial para além da maioridade beneficie não só até aos 21 anos, caso em que cessam as restantes medidas de apoio no meio natural de vida, mas até aos 25 anos, desde que se mantenha, portanto, a estudar ou informação profissional de forma a poder completar
o projeto de autonomia de vida que está a ser implementado através da execução dessa medida. De qualquer modo, é necessário que sempre que haja uma revisão, o jovem já maior de idade venha manifestar a vontade de continuação da execução da medida, porque, como já me disse, depois dos 18 anos, a intervenção do Tribunal só é admissível se e enquanto o jovem assim quiser. Relativamente à medida de apoio para a autonomia de vida, queria aqui dizer que não basta que o jovem diga que, já maior de idade, que diga que pretende a continuação da intervenção judicial, de forma a poder continuar a beneficiar dos apoios que lhe foram concedidos. É necessário que efetivamente cumpra essa medida e as obrigações que decorrem da mesma, porque no caso de incumprimento, como acontece algumas vezes, em que o jovem recebe o apoio económico e não cumpre nenhuma das outras obrigações que se encontram fixadas, nomeadamente de comparecer nas reuniões com o técnico gestor, nomeadamente de frequentar a escola ou os cursos de formação profissional que irão permitir reintegrá-lo na sociedade e no mercado de trabalho. Se não cumprir essas obrigações, poderá entender-se que esse incumprimento equivale à vontade de não continuar sujeito à intervenção judicial, porque, tal como já expliquei na anterior sessão, o facto de estar sujeito a esta medida de apoio para a autonomia de vida implica não só direitos como também obrigações que, no caso de não serem voluntariamente cumpridos, poderão indicar a vontade, portanto, de não ficar sujeito a esta intervenção judicial e de serem por esta via cortados os apoios que foram prestados, nomeadamente o apoio económico. Estas medidas todas de apoio no meio natural de vida podem ser aplicadas a título cautelar, ou seja, mesmo antes de reunidos os consentimentos necessários, se verificar que há um perigo iminente atual que mereça, que tenha de ser afastado no imediato, o juiz, antes de fazer as diligências necessárias para saber se estão todos de acordo ou de realizar debate judicial, no caso de não acordo, poderá desde logo aplicar a medida que sirva para afastar o jovem ou a criança da situação de perigo que no momento atual o está a ameaçar. E estas medidas têm, em princípio, uma duração de 6 meses, com revisão pelo menos de 3 em 3 meses e, embora a lei fale em prazo máximo de 6 meses para a duração destas medidas cautelares, já é entendimento pacífico que poderão ser prorrogadas sempre que necessário para, no imediato, afastar a criança ou jovem da situação de perigo em que se encontra, até que seja possível aplicar uma medida não cautelar ou até que o perigo seja efetivamente removido. E penso que, relativamente a estas medidas a executar no meio natural de vida, disso o essencial, bem-aja pela atenção.